Graça, mais uma religião condicionando as pessoas a cultuar um Deus externo. Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Eu sou Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, neste vídeo vamos ver um assunto muito interessante e esclarecedor que vai abrir de uma maneira impressionante as nossas mentes. Olha só, primeiro eu gostaria de ler uma passagem que está lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículos do 5 ao 7, que diz assim: Eles disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. Bom, galera, essa passagem é muito interessante, que um determinado momento das tribos de Israel quis um rei, quis um governante homem, quis um homem para governar Israel e não quis o governo de Deus, não quis ser guiada por Deus. Este é o momento então que Samuel vai ungir Saul e depois de Saul Davi quem se torna esse rei. Então a partir daí começa o tempo dos reis na Bíblia. Então, o detalhe que eu quero dizer é porque as pessoas ainda nos dias de hoje rejeitam o governo de Deus e de Jesus Cristo como cabeça para serem liderados por homens, querem homens. E acreditem, isso está acontecendo até no meio da graça, até nesta graça que estão pregando. Mas como assim? Então olha só, antes de nós começarmos com outras passagens, eu quero mostrar aqui uma reflexão muito interessante e que vai ajudar a gente no vídeo de hoje com esse entendimento. Olha só, é a reflexão dos 5 macacos. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Bom, essa reflexão tem 2 pontos importantíssimos. O primeiro é que naquele momento dos primeiros macacos que tomavam o jato de água gelada, eles necessitavam, aquilo que eles faziam de não deixar o macaco subir até a escada para pegar a banana, naquele momento era preciso fazer aquilo, porque senão os macacos tomavam o jato de água gelada. Mas na geração seguinte, eles continuaram fazendo, mesmo sem saber o porquê estavam fazendo, condicionados pela geração anterior dos outros macacos. Só que naquele momento já não havia necessidade mais de fazer aquilo, não era necessário. Era só deixar um dos macacos subir, pegar o cacho de banana e dividir com todos lá embaixo. Só que eles ainda assim pegavam aquele macaco que subia e batiam naquele macaco, porque eles foram condicionados
pela geração anterior, que naquele momento era necessário fazer aquilo. Bom, e um outro ponto é que o que acontece hoje é que as pessoas não questionam, elas não se perguntam o porquê elas estão fazendo algo desta maneira, elas não procuram saber como eram antes e se é necessário fazer da mesma forma que antes. Isso na graça, mas como assim? O que eu estou querendo dizer com isso na graça? Olha só que interessante o que nós vamos descobrir agora neste estudo deste vídeo. Vamos lá então para Mateus capítulo 4, versículo 10. Diz assim: Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Bom, esse é o momento em que Jesus é tentado no deserto. Eu não quero entrar neste contexto porque não é o estudo deste vídeo. Este vídeo é que Jesus ele falou que só a Deus dará culto. Adorarás e só a ele darás culto. Somente a Deus darás culto. Mas uma maneira é dar culto a um Deus externo, um Deus que não habita dentro de nós. O culto a Deus tem que ser de uma maneira. Agora, quando Deus já passa a habitar em nós, quando Deus está dentro de nós, o culto a Deus é de uma maneira diferente. Porque o culto a Deus anteriormente nas 12 tribos de Israel, naquele tempo, foi necessário que tivesse sido daquela maneira. Hoje, na graça, o culto a Deus é diferente, não é da mesma maneira. Mas como assim? Então olha só, Paulo ele vai nos dar umas dicas, mas vamos ver então como vai ser hoje. Olha só, vamos para Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o culto, a maneira de cultuar depois da cruz que Paulo começou a ensinar naquele tempo, era o próprio corpo, era a maneira com que a pessoa iria viver, era a vida que ela iria levar a partir de agora, porque Deus passou a habitar dentro daquele corpo, dentro daquela pessoa, dentro das pessoas naquele tempo. Então o culto não era mais igual o das 12 tribos de Israel, não era mais igual ao dos judeus. Mas vamos continuar entendendo isso. Vamos lá para Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago vai falar assim: A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então essa é a maneira de cultuar a Deus agora, porque Deus habita dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo agora. Então vamos para Atos capítulo 17, versículo 24 e 25. Diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Então, visto que hoje nas protestantes, na católica, até mesmo na graça, muitos querem se reunir em um espaço, em um lugar, em um galpão, uma casa ou um templo, enfim, todos querem reunir ali para cantar, adorar, exatamente como era antes, como se Deus fosse externo. Eles querem ir até um lugar como se Deus habitasse lá para adorar e cantar a Deus. Mas, visto que como na primeira geração dos macacos, de primeiro era necessário que fosse daquele jeito. Hoje já não é mais, mas inclusive até na graça querem adorar como antes, como os antepassados, e não é assim agora, porque Deus não está mais fora, e Deus está dentro de nós. Mas então como é hoje? Foi como Paulo falou, a nossa vida é o culto a Deus. Mas vamos continuar entendendo. Vamos para Hebreus capítulo 10, versículo 25. Diz assim: Não deixemos-nos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes
que o dia se aproxima. Então espera aí, mas se não é para deixar de congregar, então tem que reunir. Como que não pode reunir? Como não é da mesma forma? Vamos entender então o que significa esse congregar, por que eles congregavam e como era essa congregação naquele tempo. Vamos lá, voltando para Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então olha só, esses foram alguns fariseus que reconheceram Pedro e João que eles haviam estado com Jesus, porque eram homens iletrados e incultos. Isso não significa que eles não sabiam ler ou escrever. Não, mas significava que eles tinham pouco conhecimento. Eles não eram como os mestres, como os fariseus naquele tempo. É mais ou menos como quando alguém deixa de estudar ou para a escola, sai da escola sem terminar a escola. Eles haviam estudado um pouco, mas não tinham muito estudo. Então essa era a maneira. Isso eles congregavam justamente para aprender matérias escolares, como eu já mostrei em um vídeo anterior. Mas calma aí, olha só, vamos entender então como era mais ou menos essa congregação. Vamos para Lucas 21, versículo 37. Diz assim: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. Então vimos que Jesus ele ensinava todos os dias. Bom, mas o que ele ensinava todos os dias? Olha só, vamos então para João capítulo 18, versículo 20. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Então Jesus, ele ensinou tanto no templo quanto nas sinagogas, ele ensinava todos os dias, mas o que então ele ensinava? Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 27. Diz assim: pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Então olha só, os estudos dos profetas, das escrituras eram lidos aos sábados, mas Jesus ensinava todos os dias. É porque a congregação naquele tempo era como um meio de conhecimento. Eram aulas escolares, exatamente como as que nós temos hoje. A reunião, as congregações deles eram para conhecimento, eram para estudos, como matérias escolares, como leis, legislações, como um tipo de governo para aprender tudo sobre o governo, sobre escola. Se ensinavam também medicina e se ensinavam línguas, pois eles aprendiam outras línguas também. E só aqueles que deixavam de congregar, aqueles que saíam da escola, é que não aprendiam todas essas coisas. Inclusive o apóstolo Paulo também ele ensinou muito, pois ele era um mestre, ele era um dos principais da sinagoga. E olha que interessante agora. Vamos para Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 13, versículos 41 e 44. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, e persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus era falada aos sábados, porque o resto da semana era, como eu falei, eram matérias escolares, se ensinava medicina, se ensinavam línguas, se ensinavam várias outras coisas, enquanto que se ensinavam leis, enquanto que a religião, sobre as doutrinas da Torá, do Velho Testamento, do Pentateuco, se ensinava aos sábados. As matérias das Escrituras se ensinavam aos sábados.
Então, essas reuniões, não foi Paulo que fundou as reuniões já existiam naquela época. Paulo só introduziu nas reuniões o ensino de Cristo, que muitos não tinham. Muitos não tinham o conhecimento de Cristo e o que ele fez e quem ele foi e o que ele fez na cruz. Por isso, Paulo, ele introduziu nas reuniões que já existiam as doutrinas de Cristo. Paulo não fundou as reuniões, ele fundou a doutrina de Cristo, ele incluiu nessas reuniões, porque a igreja são as pessoas que creem em Cristo e não a reunião. A reunião, que nem nós já temos vários tipos de reunião hoje. Nós temos escola, nós temos o governo, ou seja, é para nós incluirmos as doutrinas de Cristo nessas reuniões que já existem. Na escola, se você já terminou ou se você não terminou, ensine através de seu filho, do seu sobrinho, ou um curso técnico, se você faz, também é o tipo de reunião. Tenta introduzir as doutrinas de Cristo nesse curso, na reunião com as pessoas que você faz ali. No trabalho também você se reúne com pessoas para produzir produtos para um comércio. Então é um tipo de reunião também. Na faculdade é um outro tipo de reunião. Tem o governo, que muitas pessoas também buscam o governo, é um outro tipo de reunião. Tem clubes, tem vários tipos de reuniões onde nós podemos falar, introduzir as doutrinas de Cristo. Só que muitos hoje, inclusive na graça, preferem arrumar um salão, alugar um lugar para irem se reunir e falar da palavra da maneira que se era feita antigamente e não da maneira que se deve ser feita hoje. Mas vamos continuar entendendo aqui. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então Moisés era lido todos os sábados. Essas reuniões já existiam e era muito comum isso. Então Paulo apenas foi introduzindo Cristo nas reuniões que já existiam. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 12 e 13. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, aonde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentado-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então olha só, já havia um lugar de oração, já havia alguns locais de reunião. Então o Paulo, ele apenas introduziu as doutrinas de Cristo nas reuniões que já existiam, assim como os apóstolos também, que ensinavam no templo, e também os apóstolos ensinavam de casa em casa as doutrinas de Cristo, e eles partiam o pão de casa em casa. Ou seja, as reuniões já existiam porque era muito comum. É como eu falei, é como hoje, nós já estudamos, tem a escola, o governo, que hoje se dividiu muito, mas não era assim naquele tempo. Naquele tempo era tudo uma coisa só, era tudo na mesma reunião. Eles se reuniam para ter conhecimento, para aprenderem, para estudarem, e aos sábados tinham o ensino da religião, das escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 2 e 3. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. As Escrituras, então, elas eram lidas aos sábados. Olha só, continuando. Expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: Ele é o Cristo, Jesus que eu vos anuncio. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 4 e 5. E todos os sábados discorriam na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então, olha que interessante, o estudo da palavra acontecia aos sábados, mas vimos que tanto até Jesus ensinava todos os dias. É porque todos os dias tinham reuniões. Então, deixar de congregar
Ele quis dizer que eram aquelas pessoas que deixavam de ir nessas reuniões que já aconteciam para ter conhecimento, que eram como uma escola. Então muitos não iam, deixavam de se reunir, de congregar para ter conhecimento. Hoje, o nosso modo de congregar, de se reunir para ter conhecimento é completamente diferente. Hoje tem escolas, tem cursos técnicos, tem faculdade, tem vários modos de tirar um diploma, de conseguir um diploma. O que não era, o que era completamente diferente na época. Hoje dá para estudar as leis, dá para estudar sobre legislação. E não há nada disso numa igreja convencional. Ou seja, hoje não se tem matérias escolares, não se tem sobre legislações ou leis. Em algumas se ensina ainda um inglês, uma outra língua, mas também é novo, não é tão comum. Não é todas que ensinam, que estudam línguas, mas ainda línguas tem e eram ensinados na época. Era tudo isso que se era ensinado naquela época. Eram reuniões que já existiam e que Paulo foi e introduziu os ensinos de Cristo. Agora, o que acontece nessa graça hoje? Hoje muitos irmãos em graça querem alugar um galpão, querem arrecadar, e nesse galpão é necessário ter um líder e fazer acepção de pessoas, porque esse líder não vai deixar qualquer um levar a palavra ali. Ou seja, esse líder, por mais que na graça ele não queira ser chamado de pastor, ele vai ser um pastor das pessoas que vão até esse local. E Jesus disse para não chamar ninguém de mestre, ninguém de rabi, porque um só é o mestre, que é ele mesmo, ele se tornou o cabeça. Mas a graça, inclusive os grandes influenciadores da graça hoje, eles eram antigamente igrejas protestantes que pregavam batismos, que pregavam Santa Ceia, que pregavam tudo o que as igrejas protestantes pregam hoje, o que os pastores pregaram. Só que esses grandes influenciadores da graça, eles foram percebendo que estava errado e aí foram mudando, foram adaptando a sua igreja para um modelo da graça. Ou seja, só que eles combatem hoje todas as protestantes, todos os pastores, porque eles não dão chance deles também mudarem. Ou seja, eles não estão completamente corretos no ensino deles. Eles ainda querem se reunir como se Deus fosse externo, como se Deus não estivesse dentro. O correto hoje não é alugar um lugar e ir reunir como se Deus estivesse naquele local, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O dinheiro que poderia gastar com aquele lugar, cada pessoa poderia ajudar um necessitado onde mora, na sua própria região. E deveria ser assim com cada um. Se você orar, Jesus mesmo disse que os hipócritas gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, inclusive alguns na graça, eles oram nos vídeos, nas lives que eles fazem, para quererem ser vistos dos homens. Mas Jesus falou, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e ora em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, visto que hoje a reunião, que até mesmo é feita na graça, é um modelo daquela geração, é exatamente o que acontece naquela reflexão dos macacos. Eles querem continuar reproduzindo uma coisa que foi necessário lá atrás e que não é necessário hoje, porque é de uma maneira diferente. Eles nessas reuniões, eles arrecadam dinheiro e outros, eles pedem contribuições. Muitos ainda dizem, bom, eu não vejo problema algum. Bom, se não tem problema, então por que vão contra as doutrinas dos pastores? O que acontece é que os pastores, o que acontece na verdade é que a protestante reformou a católica e a graça reformou os protestantes, pois muitas igrejas protestantes hoje já reconhecem que o dízimo não é necessário, não é obrigatório o dízimo. Então eles pregam ofertas. Eles também eles reconheceram que não tem batismos e Santa Ceia. Muitas igrejas protestantes já reconheceram isso, enquanto muitas outras ainda não. Mas algumas já reconheceram e já mudaram o estilo de cultuar, mas continuam se reunindo e cultuando como se Deus fosse externo, como se ele estivesse dentro daquele templo, como se ele fosse de pau, de pedra, como se
ele fosse uma imagem e as pessoas fossem até lá para adorar a imagem. Só que Deus, ele ouve a oração de qualquer um em qualquer lugar, o louvor de qualquer um em qualquer lugar. Mas muitos vão nessas reuniões para querer ser vistos, principalmente músicos, cantores, vão para quererem ser aplaudidos, porque ali tem pessoas que veem eles e falam, nossa, como você toca bem, que elogiam. Agora, quando se procura um morador de rua ou pessoas necessitadas que não vão aplaudir essas pessoas, muito pelo contrário, que Deus vai ver aquilo. E então sim, aí sim nós estamos na graça fazendo a vontade de Deus, mas não é o que acontece na graça hoje. A graça condiciona as pessoas a ainda cultuar da maneira antiga. Por isso, na graça não tem esse tipo de reunião mais, não é necessário esse tipo de reunião. As reuniões já estão todas aí, que é para nós sermos luz nesse mundo, luz em todos esses tipos de reunião. Na escola, na faculdade, no curso, no trabalho, em todo o lugar que nós formos, em todo tipo de reunião, em todo lugar que as pessoas se reúnem para fazer algo, para congregar, é nesse lugar que nós devemos levar a doutrina de Cristo. E não criar outro ambiente religioso escravizando as pessoas, fazendo com que as pessoas tenham que ir até aquele local ouvir a palavra de um pregador que provavelmente vai ser o líder daquele local e que também está sujeito ao erro. E as pessoas indo lá, elas, quando essa pessoa errar, esse pregador errar, porque todos estão sujeitos ao erro, muitos vão errar junto, e muito pelo contrário, devemos corrigir, admoestar uns aos outros, porque somos todos irmãos e Cristo é o cabeça. Mas não é o que acontece hoje, inclusive na graça. Bom, galera, este foi o vídeo, eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha aberto a cabeça de vocês e não deixe se enganar por esses grandes influenciadores da graça hoje, que estão pregando a graça, e muitos canais na graça também indo atrás desses grandes influenciadores, só porque eles estão divulgando os canais, muitos começaram a monetizar os seus canais, também arrecadando dinheiro, dando o mesmo exemplo que muitos pastores, que igrejas da religião. A graça diz que não é uma religião, mas ela pratica as mesmas coisas. Ou seja, a graça prega a verdade, mas não vive a verdade. Estão criando outra religião. A graça se tornou outra religião, escravizando as pessoas. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e entendido. E não percam o próximo, que também estará muito revelador. Eu vejo vocês no próximo. Até lá!